PTI, Potencia y Tecnologías Incorporadas. Perfecto, adelante. Bienvenido, Reinaldo. Sí, gracias. Hola, señores. Yo soy Reinaldo Burian, soy Business Developer da Orcon en la área de utilidades. En primer lugar, me gustaría mucho de agradecer el interés de todos por el tema que vamos a abordar hoy. Hoy, nuestra agenda será la confiabilidad en soluciones Smart Grid, con el uso de satélite de telemetría como principal eslabão de la comunicación. ¿Ok? Para a agenda de hoje, em termos de agenda, vamos a discutir um pouco de a evolução de Orcon em termos de empresa, do que é a distribuição de energia elétrica hoje, o modelo de negócio atual de la eletricidade, desde o Power Grid hasta el adviento de Smart Grid. Lo Smart Grid, propiamente dicho, la automación de la distribución, que tanto hablo da distribution automation, da automación de la distribución, las opciones de mercado en términos de comunicación que tenemos, a quién se destina, a grandes consumidores, pequeños, a todos, la tecnología y solución Orcon. Y por último, vamos a analisar, vamos a apresentar o portafolio de soluciones que tenemos hoy. ¿Okay? La evolución de Orcon. Hace 25 años, Orcon comenzó como una pionera en la tecnología de comunicación de máquina a máquina, o sea, machine to machine ou M2M. Mucho antes de que el termo Internet de las Cosas se convirtiera en un término común. Ya, o sea, Orbicon, ya conectamos vehículos y equipos empresariales. Hoy podemos ofrecer la gama más amplia del sector de soluciones de IoT y entregar la información que mejora la eficiencia y la rentabilidad de la inversión, o sea, ROI. ¿Okay? Rentabilidad de la inversión. Nuestros mercados. Podemos hablar hoy que tenemos 5 grandes verticales. Una vertical de transporte, donde tenemos flota, camiones en toda parte del mundo. En Brasil, América Latina, América, los otros países de lengua española también, no hay problema. América Central, México. También la vertical de escada y óleo de petróleo y gas. Una vertical de soluções marítimas é muito importante também, tem muitos países como Peru e outros que utilizam a solução. Uma vertical de equipamento pesado, linha Maria, que falamos, e uma vertical de soluções para o governo. Podemos falar que hoje teremos mais que 800 empregados de tempo completo e contratistas em mais de 18 países. Pode ver a parte de toda a América do Sul, a parte dos Estados Unidos, a parte de Canadá, na Europa. Então, hoje teremos muitos empregados, muitas pessoas trabalhando em las soluções. Vamos falar um pouco agora de distribuição elétrica. O sistema de distribuição hoje sigue as topologias cada vez mais complexas. Não há outra possibilidade. As coisas estão caminhando para estar cada vez mais complexas e sofisticadas. Sofisticadas em termos de respostas, da necessidade de respostas que sejam rápidas, aos diagnósticos, ok? E mantenimento de los problemas ocorridos na rede de distribuição. Principalmente a palavra mantenimento é o grande vilano da história. O mantenimento preditivo, preventivo, corretor,
Sí, hoje a palavra mantenimento é uma palavra de muito custo para as companhias. Também, os dispositivos de proteção, hoje como reconectadores, reguladores de tensão ou reguladores de voltagem, banco de capacitores ou de condensadores, llaves de maniobra, se utilizam para trabalhar em la forma de minimizar as consequências do suministro de energia elétrica. Hoje temos muitos equipamentos, muitas possibilidades, de maneira que se tenha uma interrupção temporal ou prolongada, podemos ajudar a companhia a manter a distribuição de energia elétrica com alta fiabilidade, com grande fiabilidade e disponibilidade de serviço. Hoje, o modelo de negócios utilizado por las concessionárias de energia elétrica ha servido por la indústria por mais de 100 anos. Ou seja, é um modelo basado na revolução industrial hasta hoje e praticamente se quedou estancado por aproximadamente 100 anos. Hoje, o setor elétrico está passando por uma profunda transformação. E esta transformação é estimulada pelo uso de TI, ou seja, tecnologia da informação, tecnologia da comunicação, os chamados TICs, aplicados diretamente ao ambiente de power grid tradicional. Isto ha generado uma profunda transformação no setor, uma transformação que diríamos sem precedentes na história da eletricidade. Para vocês que nunca viram uma solução de smart grid, smart grid, por tradição, o término power grid se utiliza para suportar as operações de ambiente de eletricidade. Estamos falando em termos de geração, distribuição e medição. O smart grid vem em sentido de fazer a rede mais inteligente, a criar uma rede automatizada na medida em que haya o controle de los dados venidos de campo, podemos falar assim. Preferentemente, muito cerca de tempo real. A solução Orbicom permite ao Smart Grid obter essa informação de campo com alta confiabilidade ou alta fiabilidade, integrando uma ampla gama de equipos de proteção e medição, como falei, que vão desde reconectadores, restauradores e outros também, llaves de maniobra, reguladores de tensão ou voltagem, banco de condensadores, indicadores de falta e medidores de classe A, de grandes consumidores. Falamos em outros países, alguns países, medidores de classe A, classe B, depende do país, mas temos medidores para grandes consumidores e medidores para pequenos consumidores. Tendo em conta que as regiões sem cobertura, isso é muito importante, que as regiões sem cobertura de telecomunicação disponível ou complementado a cobertura em pontos críticos do sistema. Se tem cobertura, mas a cobertura não está bem, ou se não tem cobertura, a solução satelital é uma solução muito interessante para esses sítios, para esses pontos. Este é o primeiro passo para se obter um smart grid altamente confiável, altamente fiável, desde o ponto de vista de proteção e medição, preparando-nos para uma integração futura de todos os ativos do Power Grid. Mais uma vez, falando desde geração, transmissão, a parte de subestação, que chamamos a partir desse ponto de microgrid, a parte de distribuição de energia para pequenos, para grandes consumidores, e depois o que chamamos de automação residencial de microgeração, quando tem carros elétricos também, e também para haciendas eólicas e haciendas de ventos. Ok? Então, você tem toda a integração do Power Grid tradicional, como falei, de mais de 100 anos desde a Revolução Industrial, involucrada com todas as possibilidades que tem. Estratégias para a implantação de uma solução. O que tenho que fazer? Muito importante
temos dois pontos de vista, sim. Uma funcionalidade e uma perspectiva de arquitetura. Em termos de Smart Grid, o Smart Grid deve ser capaz de proporcionar novas capacidades em termos de self-healing, ou também chamado autocuração, depende de, também muitos países falam de outra maneira, mas em termos de autocuração. Alta fiabilidade e energia de qualidade, em termos de índices de qualidade, como SAIF, SAID, MAIF, em alguns países como TIEP, NIEP, outros países como em Brasil, em português, como DEC, FEC, DIC, FIC, DEMIC, depende do país, mas é tudo a mesma coisa. São índices de qualidade. Também é importante que tenham na visão em termos de gestão energética. E mais importante também para as companhias, em termos de preços em tempo real. Com o Smart Grid completo, será possível controlar os preços para os consumidores, tanto grandes quanto pequenos. Uma perspectiva de arquitetura, em termos de equipos instalados, o Smart Grid poderá incorporar a medição avançada, automação e comunicação, uma geração distribuída. Podemos falar de geração distribuída horas e horas. Eu penso que hoje há uma tendência, teremos uma tendência de geração distribuída e armazenamento distribuído também. São pontos que têm que ser tomados em conta e pelas companhias devem perceber que existe essa possibilidade em termos de soluções de Smart Grid. Automação da distribuição de eletricidade. Muitos falam esse termo em inglês da distribution automation, ou automação, ou simplesmente a automação da distribuição. Ou seja, a instalação de equipos de proteção na rede de distribuição, um Power Grid. E nessa pantalla, a pantalla seguinte apresenta uma instalação realizada em um reconectador de campo, isso em sul do Brasil. Eu penso que essa é uma aplicação em termos de automação de distribuição, ou seja, uma solução para distribution automation. Essa solução, se não me engano, tem mais de 4, caminhando para 5 anos, e a aplicação, os equipos não perderam nenhuma trama de dados, tanto em termos de conexão com a SCADA, Supervisor Control e Data Acquisition da companhia, no centro de operação de distribuição, para o reconectador que está em campo. Ok? Además, de não apresentar nenhum problema de interferência eletromagnética, como os cables que é possível mirar. Observe que se trata de uma região remota, sem disponibilidade de cobertura de comunicação, seja por rádio, fibra óptica ou celular. Assim, o emprego da distribuição da solução Orbicon é um novo paradigma de conectividade que se utilizará em torno do Smart Grid. Mira, o controle de reconectador é possível mirar um ponto muito pequenito, um ponto branco. Esse é o terminal satelital Orcon, instalado muito rapidamente, instalado com magnetos por la caja de controle de reconectador, o terminal Orcon, ok? Solução como um diferencial de mercado. Se observa acá algumas palavras que são clave em termos de solução Orcon, que são a confiabilidade ou fiabilidade e disponibilidade do canal de comunicação, o que as empresas tanto necessitam. Estamos falando tanto de uma solução para grandes companhias, quanto uma solução para pequenas companhias de energia elétrica. Ou seja, cooperativas de energia elétrica também. É interessante notar que se hace possível a integração com a solução de diferentes equipos como automação, proteção e medição, que vão, em certo sentido,
como que habla, a usufrutuar de los dados recebidos de los dispositivos de campo. Com o fim, assim, a toma correta de decisão é muito importante. A toma correta de decisão pela companhia é hecha de forma clara e precisa. Toda a integração, podemos falar que toda essa sinergia corrobora para o aumento de fiabilidade e disponibilidade dos dados provenientes dos equipos de campo, ou seja, a companhia elétrica começa a ter controle de todos os pontos do circuito elétrico, facilitando a toma de decisões, principalmente decisões estratégicas das companhias, decisões de envio de equipos de operação e mantenimento, e principalmente me gusta muito a expressão mantenimento ao campo. É dizer, permite que o cliente final tenha o smart grid que realmente atenda a suas necessidades. Comunicação satelital. Orcom, a solução Orbicom, pode complementar as opções de conectividade que tem. Quais são as opções de conectividade? Hoje, basicamente, teremos opções de rádio, fibra óptica e celular. A fibra óptica sempre ha sido uma excelente solução. Eu sou engenheiro elétrico e entendo que compreendo que a solução é uma excelente solução desde o ponto de vista técnico, pero os custos de implantação são altos. Há uma necessidade de equipos especializados para o mantenimento e manejo da fibra. Não todos que são passíveis de fazer a integração. Al igual para a razão da rádio, requer uma infraestrutura complexa e técnicos que necessitam ser especializados para resolver os problemas. A fibra óptica, uma vez implantada, se volve difícil e é muito caro para ampliar a cobertura. E na atualidade, as companhias de distribuição de energia elétrica têm tido problemas com a chamada última milha, quebrando completamente engraçadas. Se há necessidade de instalação de equipos em regiões sem cobertura de fibra óptica. Nesse momento, a solução satelital Orcom, sim, é uma alternativa interessante para manter a comunicação. Rádio. A rádio é uma boa opção em algumas áreas e pode falar que foi uma solução excelente quando surgiu no passado. Hoje, sem embargo, os custos iniciais são elevados. E são elevados devido à necessidade de uma infraestrutura completa, assim como um equipo especializado para a instalação e mantenimento dos pontos, dos sítios com a instalação de rádio. O uso de torres de transmissão de sinal faz que a cobertura limitada para cobrir uma determinada área, ou um sítio também. Um problema na torre ou em enlace de rádio pode afetar um grande número de conectadores e dispositivos instalados na rede. Tem que tomar muita atenção. Celular. O celular é uma solução que tem sendo muito difundida e utilizada, pero com o aumento da demanda e problemas de inestabilidade de sinal, ha perdido campo para aplicações satelitais, principalmente em áreas remotas, onde não há cobertura celular. Teremos visitado e falado com muitas pessoas por diferentes companhias e han tenido o mesmo problema: instabilidade, problema de saturação e problema da banda de comunicação, principalmente quando necessitam, em termos de tormentas, em termos de lluvia. É um problema grave que a solução satelital pode ajudar em muito as companhias. Uma coisa interessante quando falo de solução satelital, quando falo de um satélite, é uma broma cá, quando falo de um satélite de comunicação, a primeira coisa que tem acá
a ideia que tem grande, como que vamos falar, um grande disco, né? Grande prato, como fala meu amigo Oscar, grande prato para fazer a comunicação. E não é isto que se tem hoje. Hoje tem terminal, não falamos somente de molde, muitas pessoas falam que tem molde Orcon. SkyWaver é a antiga nome da primeira companhia que foi adquirida por Orcon. Satélite, hoje falamos de um terminal satelital de telemetria. O que é um terminal satelital de telemetria? É uma caja pequenita que tem um microprocessador programável. É possível programar a linguagem Lua, que é um script de linguagem C. E depois tem um modem. E depois tem a antena, todos eles involucrados no mesmo paquete. Mira, tem uma instalação em um reconectador, na caja de reconectador, com magnetos. É o suficiente. E depois detalhe da solução em poste, ok? Em campo em sítio. Hoje podemos dizer falar que é um novo paradigma de conectividade em eletricidade. É muito simples de instalação. Estamos falando em torno de 20 minutos, 30 minutos para uma pessoa comum, ok? Então, eu penso que é muito fácil de fazer a instalação e automaticamente está conectado com a central de operação e distribuição, ou seja, com a escada da companhia. O equipo é interessante, pois se é hecho para não falhar. Aqui tem algumas aplicações, algumas aplicações deserto, com regiões muito calientes, óleo, petróleo e gás, com neve. Aqui em Canadá também funciona, trabalha muito bem, ok? E tem algumas vantagens elétricas que puedo falar. É um equipo robusto, sem mantenimento, não tem, como pode comprovar, não tem antena externa, a antena está interna. Uma vez mais, tem um processador, um modem, antena, todos internos, involucrados ao equipo. É fácil de instalar, estamos instalando com magnéticos. É discreto, importante para perdas não técnicas, que seja um equipo discreto. De baixo consumo de energia, como mira acá, está sendo, a energia provém da caja do reconectador. É muito simples, não há problema algum. Baixo consumo de energia, processador on-board, como falei, e tem a possibilidade de utilização de protocolos de mercado, a exemplo de DNP 3.0, Modbus e protocolos que são estándar de mercado. Depois vamos falar um pouco mais de protocolos, ou seja, temos alta disponibilidade, alta fiabilidade e a baixo custo. Um exemplo que gosto muito de falar é o exemplo de aplicação em boia de pesca e investigação. Eu penso que não há nada mais difícil para fazer o mantenimento do que uma boia de pesca. Essa é na figura de um filme que saquei. É uma boa, mira, tem um dispositivo branco, um equipo branco acá, é um terminal satelital que é lançado em boias de pesca, porque não há possibilidade de fazer o mantenimento em alto mar. Okay? Então, é uma situação bem interessante, uma aplicação muito interessante. Aqui se destina a solução. Esse é um ponto muito interessante. Se destina às cooperativas de energia elétrica, que são pequenas companhias de energia de distribuição ou geração ou transmissão também, que são responsáveis pela construção, mantenimento e operação das redes elétricas a quais as que atendem, proporcionando toda a assistência necessária aos associados. Tem muitos modelos por Brasil, por la América Latina, por todos. América Central, México. E também se destina às grandes concessionárias, que são grandes companhias de distribuição de energia elétrica, que englobam uma grande região e têm um elevado número de consumidores. Podemos falar que a solução não é única, esse é um ponto muito interessante. A solução que estamos falando não é única.
é grande, e nesse ponto teremos um grande diferencial. É uma solução adaptável, é uma solução uma solução que pode ser adaptável, customizada para cada caso, que atendendo, nesse caso, às reais necessidades dos clientes. Em termos de região, a solução vai atender ou atende a áreas com coberturas de telecomunicação que são instáveis ou com pontos críticos que requerem redundância. E também áreas sem cobertura de telecomunicação. É importante que tenham em mente o que é possível fazer com a solução Orbicon. A solução propriamente dita, a solução Orbicon. A considerar os benefícios de valor agregado, teremos que ter em conta que a solução Orbicon provê à companhia de distribuição, vamos falar em termos de fiabilidade e disponibilidade, de quê? Do canal de comunicação, de como equipos habla diretamente à central de operação de distribuição. No caso de reconectadores, como que os equipos instalados em campo hablam com escada. No caso de medidores inteligentes, smart meters, como os medidores hablam diretamente com o MDM, MDC. Ou seja, como hablam com a central de operação de distribuição da companhia, como hablam com as subestações e depois das subestações hablam com a central de operação de distribuição. Todo com uma alta confiabilidade e disponibilidade. Isso que hacemos. Para que a companhia pueda ter uma melhora na tomada das decisões. Para que a companhia pueda ter uma diminuição dos custos operativos. Esse é um grande ponto hoje das companhias, custos. As companhias estão loucas para que tenha uma diminuição e tenha uma melhoria em termos de índices de mantenimento, como MTTF, MTBF, MTTR, ou seja, Medium Time to Failure, tempo médio para falha, Medium Time Between Failure, tempo médio entre falhas, e Medium Time to Repair, tempo médio entre reparos. Com isso, teria uma melhora no controle da qualidade de energia, que o controle da energia que é suministrada, que são os índices de qualidade, como a lei SAIF, em língua inglesa, TNIEP, TNIEP, e também tem DEC, FEC, DIC, FIC, DEMIC, e outros índices também. Mas, basicamente, o que são muito importantes, a duração das falhas e a frequência das falhas, ou seja, SAID e SAIF. A solução tem alguns pilares que são muito interessantes para falar. Primeiro, possibilitar comando, controle, telemetria e proteção. Comando por quê? Por exemplo, vamos tomar um reconectador como exemplo. Sim? Reconectador, eu posso enviar comandos de trip, close, ou seja, cierre e apertura. Posso também enviar informações de controle para uma malha PID, por exemplo, um loop PID, proporcional integral derivativo também, ou informações de acerto, informações de câmbio de status de alguma feature, de alguma característica do controle, por exemplo. Podemos fazer a telemetria, ou seja, informações de voltagem, corrente, fator de potência e outras informações, tem voltagem entre fases e muitas outras informações que tem no reconectador e assim ter uma proteção melhor. Com o pilar também facilita a integração com a escada, é muito fácil fazer a integração com a escada. Não é afetada e também não ser afetada por influência do clima, por um storm ou alguma coisa do tipo, sim, lluvia, por exemplo. Oferecer cobertura com elevada disponibilidade de serviço. Estamos falando hoje em termos de 99,9% em documento e na internet. Donde? Em todas as áreas, incluso as áreas mais remotas de sua grid. E um ponto muito importante acá.
vamos eliminar surpresas com custos mensuais que muitas companhias têm ao fim do mês. Com a solução Oracle não teremos, os clientes finais não terão surpresas com custos mensuais. Isso é muito importante, é um ponto muito importante depois para falar com os clientes. E é um equipo discreto e robusto, em termos de, como a lei de tormentas, ou a parte de, para casos de falhas não técnicas, ou falhas ou roubo, ou coisas do tipo. Sim? Que, infelizmente, ocorrem em muitos países. Acá temos uma solução, temos uma ideia da arquitetura da solução. Nessa pantalla, é possível ter uma visão geral da tecnologia e solução Oracle. Desde aplicações de campo, que são a parte de aplicações, estamos falando de proteção, reconectadores, medições, smart meters e veículos também, e também subestações integradas ao terminal satelital Oracle, que está conectado a um gateway, proporcionando dados à escada da companhia, que são monitorados por um middleware que se encontra em nuvem, sob todas as garantias de segurança, sobre todos os estándares de segurança que temos hoje. Por exemplo, um deles como Amazon. Também, em termos de benefícios técnicos, podemos ter a cobertura universal para dispositivos de distribuição utilizando protocolos de comunicação de mercado, como DNP 3.0, Distributed Network Protocol. É um protocolo muito famoso, Modbus, e protocolos de medição. No caso do Brasil, a BNT 14522 para medição. No caso dos outros países, também tem muitos com DLMS COSEN, com aplicações para subestações também, e com uso de internet, de pontos de internet de conexão, IEC 101, e no caso que tem uma conexão com Ethernet, com um conector Ethernet, IEC 104, e para subestações 61850. Hoje, uma vez mais, da solução proporciona a parte de alta confiabilidade, disponibilidade e ampla cobertura em tempo real. Muito importante. Com a flexibilidade de conexões para entre RTUs, unidade terminal remota, também para IEDs, dispositivos elétricos inteligentes, e diferentes tipos, praticamente todos os tipos de escada que se tem no mercado. Ok? Visando enviar também e solicitar dados digitais e dados analógicos e receber mensagens não solicitadas, falamos mensagens URB, e cambiar perfis também direto em los reconectadores que as companhias muitas vezes necessitam. Ok? Vamos andar um pouco mais, caminhando lá para a segunda parte da apresentação. Hoje teremos um portfólio de soluções. Esse portfólio tem possibilidades de integração com reconectadores de distribuição, reguladores de tensão ou voltagem, banco de capacitores, chaves de maniobra, medidores inteligentes, smart meters, retrofit de reconectadores, self-healing, descentralizado ou não, e indicadores de passo de falha. Em termos de reconectadores, que já falei um pouco mais para todos, o reconectador é uma caja de reconectador, uma caja de controle, está conectada à escada da companhia, ou seja, o terminal de telemetria atua como dispositivo de comunicação, principalmente quando não há cobertura celular. Basicamente, tenho uma animação acá muito simples para que tenham uma ideia do que estou falando. Basicamente, quando hago um trip de reconectador, um pedido de trip de abertura, eu não vou enviar toda uma trama de dados, solamente uma mensagem. Mira, essa aí embaixo é uma trama de DNP 3.0, é muito grande. Então, o que envio? Envio somente uma mensagem, um número, uma mensagem número 1.
Quando chega ao controle de reconectador, esse entende que necessita fazer um trip, ou seja, uma abertura, hace a abertura, envio do comando para o reconectador físico, recebe a informação de apertura e envia solamente uma mensagem muito pequena. Então, se posso falar que não há tráfego del frame ou de uma trama DNP3 por toda a rede satelital. Solamente os dados otimizados e compactados. Uma vez mais para apresentar. Mira, um pedido de trip, solamente uma mensagem muito pequena. Solamente um número. Ok? Tem até uma pergunta. Acá. Qual é a velocidade de transmissão se não há consequências a respeito da atuação de proteção? A velocidade de distribuição, hoje, para uma apertura, tenho em torno de 8 segundos, envio um comando de 8 segundos, posso fazer uma abertura em campo, e tenho um retorno de mais 8 segundos, 7, 8 segundos. Então, em torno de 13 a 15 segundos, tenho um enlace da informação. Ou seja, SCADA enviou a informação, recebi a informação, o controle de reconectador abriu, houve uma abertura e retornou em torno de 7 segundos. Já tivemos em torno de 6 segundos, varia alguma coisa de 6 a 8 segundos para ir e 6 a 8 segundos para retorno. Então, você tem em torno de 14, 15 segundos. Um comando simples. Um classe 0 que tem mais informações, para quem conhece um pouco mais de DNP3, em torno de 20 segundos, 22 segundos, para ser todo o enlace, ida e volta. Ok? Se necessita mais informações, envia-me as perguntas agora, não há problema algum. Ok? Características técnicas. Características técnicas. O terminal satelital, vamos falar que permite uma comunicação direta com o dispositivo SCADA. Esse é um ponto que temos que ter em mente, isso. Existe a possibilidade de ser programável. Então, é possível fazer uma alteração, é possível fazer uma programação de acordo com a necessidade do cliente e agregar o valor. Ok? Importante que, como falei, hoje, não necessariamente necessitamos utilizar DNP3. Como eu falei, existe a possibilidade de utilização de muitos diferentes protocolos. Entendo que muitos países utilizam DNP3, que é o estándar, mas outros também podem utilizar IEC, por exemplo. Não há problema algum para nós outros. Ok? Então, a utilização de diferentes protocolos permite buscar uma otimização de tráfego de dados dentro de um canal de comunicação. Os comandos em termos de solicitud de valores analógicos e digitais é muito importante. E é muito importante que também haja uma integração diretamente com a SCADA da companhia. Outro ponto muito importante é a parte de mensagens que são chamadas URB. URB são mensagens não solicitadas, ou seja, ocorreu um alarme, ocorreu um evento e enviado a informação diretamente. Também é possível enviado diretamente e não solicitada. Falamos URB, mensagem URB, não solicitada. E também o uso de, isso é muito importante, para os chamados thresholds, ou seja, para zonas mortas. Ou seja, se há uma variação de voltagem, não necessito enviar todos os câmbios. Solamente quando tem um threshold e, por exemplo, a voltagem está acima desse threshold. É possível ser uma configuração chamada de banda morta. Ou seja, todas as características técnicas do mero contribuem novamente para a fiabilidade e disponibilidade, donde no processo de comunicação. Alguns benefícios técnicos para caminhar para o fim da apresentação.
A cobertura é universal para dispositivos de distribuição, mais uma vez, utilizando o protocolo DNP3, IEC, Modbus, depende do que o cliente necessita. Eu gostaria de fazer uma comunicação com outro protocolo diferente, proprietário. ¿É possível fazer? Sim. É possível fazer um desenvolvimento. Não há problema também. Como falei, existe a possibilidade de customização da solução. Flexibilidade entre a RTUs, muitas vezes estamos utilizando RTUs em subestações com redes RS485. Trabalha em integração em micro-rede dentro de uma rede inteligente. Outros pontos interessantes acá. Os dados são disponíveis em solicitudes remotas, informações de voltagem, corrente, fator de potência, valores analógicos e digitais, valores de potência elétrica, controle, detecção de falhas, proteção e configuração. Isso é importante. Muitos dispositivos, depende dos dispositivos que tem, mas muitos dispositivos permitem a comunicação, a configuração remota via satélite. Ok? Muitos é possível cambiar, inclusive, o perfil. Depende dos dispositivos, se são dispositivos novos, há muitas possibilidades ainda, hoje em dia. Em termos de valor, benefícios de valor añadido, podemos ver logo no primeiro momento mantenimento, em termos de uma ganância em termos de mantenimento preventivo, preditivo e corretivo. Tem uma pergunta acá. Eu penso que respondi para Camilo, não? Camilo, depois escreva se está ok. Falou sobre a velocidade de transmissão. Velocidade de transmissão, como falei, da velocidade de transmissão de dados, estamos sendo a velocidade de transmissão por satélite. O que tenho hoje é um tempo de resposta, eu posso dizer, porque estou fazendo um envio de um comando por demanda. Eu não tenho um canal aberto que estou fazendo como TCP/IP. O que necessito hoje? Tenho satélite, nesse caso, é um satélite de geoestacionário. Estamos trabalhando com uma banda L, ok? E envio a informação, envio a solicitação. Como eu falei, tem o satélite geoestacionário, tem cobertura na América Latina, tem cobertura em todos os pontos do mundo, especialmente porque tem uma constelação de satélite. No caso, Inmarsat, que trabalhamos com a constelação de Inmarsat para a solução de eletricidade. Esse tempo é um tempo em termos de 8 segundos de ida e depois mais 7 de volta pela solução elétrica. No caso de haver um comando, no caso de haver uma necessidade. Ok? Espero que tenha respondido. Depois pode enviar outra pergunta, não há problema. Em termos de valor añadido, tem mais uma cá. Ok, está bem, para Camilo Cano Miranda, ok? E depois, tem contato com meu correio também, não há problema em cambiarmos correio, posso enviar material, o PTI também tem material, não há problema algum, ok? É importante que a solução também trabalhe com a melhora dos índices de qualidade e aumento da fiabilidade, que já falei muitas vezes, para a ganância da companhia. Ok, vamos caminhar. Reguladores de tensão, muitos falam de reguladores de voltagem. Reguladores de voltagem. Basicamente, regulador é um equipamento que trabalha com a parte de controle de voltagem em campo. Pode trabalhar em conjunto com um banco de capacitores ou condensadores. Basicamente, básico que se tenha um controle. Se esse controle trabalha com... Se tem um controle, tem uma interface, é possível fazer o quê? O câmbio das informações. É possível fazer uma conexão, instalá-lo e integrá-lo diretamente à central de operação da distribuição. Não há problema. É muito simples porque o regulador de tensão é muito mais simples que um banco de condensador. Os bancos de condensadores também é a mesma coisa, perdão. Basicamente, o que controlam? O banco de condensadores
ou capacitores, controlam a parte de potência ativa, reativa e potência aparente. Então, o que temos? Teremos controle de linha, muitas vezes estão controlando a potência das grandes companhias, indústrias, onde há chaveamento dos bancos de capacitores. Também muito simples, ok? Em termos de inglês, é chamado a gestão de volt-var, ou management volt-var, ou volt-var management, gerenciamento de tensão, em termos de tensão ativa, tensão reativa e tensão aparente. Não há problema. Se tem o controle, é possível fazer a comunicação. Chaves de manobra. Me gusta muito a solução com chaves de manobra. Muitas companhias estão utilizando reconectadores mais simples, que não há necessidade de ter grandes coisas como tem sofisticadas coisas, como tem ou sofisticadas funções como tem os reconectadores. É na situação de apertura e cierre, solamente isso. Então, é possível utilizar um reconectador devido ao dielétrico e fazer a apertura e o cierre, normalmente sem maiores problemas. Tem que ter uma interface. Muitas chaves de manobra utilizam um PLC, um controlador lógico programável, que habla um determinado protocolo, não necessariamente DNP3, mas é possível integrá-los com a central de operação da distribuição. Medidores inteligentes é uma solução muito forte. Acá tem muitas coisas. Hoje já podemos teremos. Hoje o medidor é uma solução muito importante para as empresas de companhia de eletricidade, tanto para ser a parte de gerência de perdas técnicas ou perdas não técnicas. É muito importante. Devido à situação política de muitos países, inclusive Brasil, posso falar sobre o Brasil sem maiores problemas, o que temos? Hoje as companhias estão fazendo uma inversão em medidor inteligente. Ok? Falamos classe A, que estamos falando para grandes consumidores, mas isso varia de país, há uma variação de país para país, não há problema. Podemos fazer também medidores inteligentes para pequenos consumidores, integrando com redes de barra potência, como redes LoRa, Zigbee, ok? E utilizando protocolos. A BNT 14522 é um protocolo brasileiro, e o que é mais comum em toda a outra América, na parte da América Espanhola, a parte de DLMS e COSE. Visitamos muitas companhias e teremos esse tipo de solução, ok? Deixa eu encerrar aqui. E a parte de IEC. Sabemos também que muitos países trabalham com IEC, IEC 101, IEC 104, 850, não há problema, ok? Então também não há problema para fazer a conexão com subestações, por exemplo. A solução com medidores ou com equipos de proteção para subestações é muito interessante também. Ok? Medidores inteligentes. Ok, falei de medidores inteligentes. Retrofit de reconectadores. Essa é uma solução para as companhias que têm equipamentos como reconectadores viejitos, muito viejos, que muitas vezes são aceite como de equipamentos antigos como HKFE de Cooper Power System, que tem aceite. Muitas vezes é necessário o que fazer para integrar com a central de operação de distribuição. Basicamente, o que vai fazer é cambiar o controle, ok? E instalar um controle com um painel com um relé microprocessado, com capacidade de comunicação, com protocolo, por exemplo, DNP3, ou IEC, ou Modbus, ou CAN, ou Profibus. Basicamente, teremos uma broma que, pela manhã, quando está no DRejum, não tem comunicação. Na hora do almoço, já tem comunicação com a central de operação. É muito rápido, muito rápido. O que importa somente é o câmbio de painel ou do controle de reconectador. Muito rápido também. Uma solução muito interessante para pequenas, para cooperativas com equipamentos muito viejitos. Okay? O self-healing é uma solução de autocura. Existem muitas possibilidades de self-healing.
Hablamos em torno de 9 self-healing. Uma solução, uma delas, é, por exemplo, utilizar um rádio, porque muitas vezes a resposta é muito rápida. Estamos falando de 1,2 segundos de resposta e não teremos esse tempo de resposta com a solução Oracle. Então, utilizamos um rádio e toda a inteligência se encontra no reconectador TAI. Ok? E depois, os dados são enviados depois da maniobra. Os dados consolidados são enviados à central de operação da distribuição. Essa é uma solução muito interessante também. Indicador de passo de falha. Um ano atrás já estamos falando, muitos clientes têm procurado, têm buscado Oracle para falar de indicadores de passo de falha. Interessante porque é uma solução também para medidores inteligentes, para pequenos consumidores, para medição de água. Ok? Basicamente, o que tem que ter? Tem que ter uma rede de baixa potência. Estão falando muito de soluções com LoRa. Utiliza-se um concentrador, uma RTU, unidade terminal remota, e o terminal Oracle é integrado à unidade terminal remota e envia as informações via satélite. É uma solução que creio que vai crescer muito nos próximos anos. E aqui um resumo total da solução. Como falei, tanto na integração com reconectadores, reguladores de voltagem, para ser trip, close, corrente, voltagem, valores analógicos, valores digitais, para integração dentro do Smart Grid, visando o que é uma integração total da eletricidade, com redução de custo, para a melhora de fiabilidade, disponibilidade e os índices de qualidade. Teremos também, isso é muito importante, quando falar com os clientes finais, uma melhora no mantenimento, MTTF, Medium Time to Fail, tempo médio de falha, Medium Time Between Fail, tempo médio entre falhas, e Medium Time to Repair, tempo médio para reparo. Ok? Na melhora em torno do retorno de inversão e para o restabelecimento em termos de comando de trip, close e maniobra automática. Para smart meters em termos de clientes, grandes clientes e pequenos. E também para a parte de controle com banco de capacitores, como Volt-VAR Management, ou seja, para controle de fator de potência. Para quem trabalha com a parte de processos industriais, fator de potência é muito importante. Também o chamado cosseno phi. Conclusões. A solução Orbicon vai garantizar a comunicação dos dispositivos em campo. Está acá. Como? De uma forma transparente. Integrando os equipos de proteção, além de reconectadores, além de um portafólio muito grande, medidores para grandes consumidores, para pequenos, de qualquer evento que ocorra ou qualquer alarme que se envie automaticamente, soluções não solicitadas, soluções URBs e outras. A los clientes que não têm, sem conectividade na solução Oracle, pode falar que ela é a mais adequada. Considerando o quê? Bajo custo involucrado, a lei da facilidade de instalação, da fiabilidade e disponibilidade de envio de dados, e é muito importante que o cliente final tem que ter tranquilidade ao final do mês. Também para áreas com cobertura, com boa cobertura, tem uma área que tem uma cobertura muitas vezes e às vezes não tem. Oracle também tem soluções que são terminais, muito parecidas com o Blanco, são terminais híbridos, que tem na salida um canal satélite e também um canal celular. Com isso, sempre o cliente final vai agregar a solução, de acordo com suas necessidades. Para terminar, me gostaria de agradecer a todos, agradecer a atenção de todos, e esperando também
encontrarmos em outras oportunidades. Graças a todos. Muito obrigado. Thank you e merci beaucoup.